noite. Eu vou fazer a resenha de outro livro agora, mas eu quero me desculpar sobre o vídeo anterior, porque eu tive que gravar no celular e acabei colocando num ângulo que não ficou 100% bom. Só que eu fiquei com preguiça de gravar um novo vídeo sobre o mesmo livro. Então, enfim, eu resolvi deixar e postar esse, mas peço desculpa e é isso. Vou agora gravar aqui, que eu tô gravando no iPad agora. Bom, vejam bem. Hoje, nesse vídeo de agora, eu vou falar sobre um outro livro que eu li essa semana. Inclusive, antes de ler... Essa semana não, esse mês. Antes mesmo de ler Almas Gêmeas, que foi o livro de James Ford, salvo engano, se o primeiro nome dele é esse, que se chama Um Hotel na Esquina do Tempo. James Ford, isso mesmo. Eu não tô com o livro nesse momento pra mostrar pra vocês. Eu li um livro físico mesmo até. Eu achei aqui perdido do meu irmão e ele não leu. Mas enfim, eu achei na estante dele, peguei pra ler, mas eu emprestei ele pra a minha sogra. Então, não sei se vai ficar bom de vocês conseguirem ver a capa. Acho que não ficou bom. Opa! Tá, anyway, eu vou tentar colocar a foto aqui pra vocês verem, tá? Vamos lá. Um Hotel na Esquina do Tempo conta a história de uma pessoa chamada Henry. E o nome do livro é Um Hotel na Esquina do Tempo, porque faz referência a um hotel chamado Hotel Panamá, que existia nesse bairro, que se passa na cidade dos Estados Unidos, e disse que tem ali um bairro japonês fronteirístico com um bairro chinês, tá? Chinatown. E aí, o que acontece? Nesse ambiente tem esse hotel que, digamos que estaria no meio entre um bairro e outro, que é o Hotel Panamá. Tá? A história se passa antes e depois da Segunda Guerra Mundial. Por que antes e depois da Segunda Guerra Mundial? Porque a história ela vai alternando entre Henry criança e Henry adulto. E eu achei isso muito legal, muito interessante. Isso acrescentou bastante na narrativa, assim. Foi um destaque. Essa interposição temporal, né? E assim, me lembra um pouco A Menina que Roubava Livros, que eu li há muito tempo atrás, porque trata de uma narrativa com criança e também no contexto da Segunda Guerra Mundial. Mas só nisso também, porque o resto é tudo diferente. Mas então, Henry, ele começa a história, ele tem acho que 13 anos de idade. 12 anos, 13 anos de idade. E ele sofre muito com preconceito na escola que ele está. Ele chama de escola de brancos, é a escola que ele estuda. E ele sofre um preconceito nessa escola, preconceito de xenofobia mesmo que eu tô falando, porque todo mundo na escola é branco e ele é chinês, mas as pessoas não sabem diferenciar chinês de japonês. E ficam chamando ele de amarelo, de oriental, coisas assim, fazendo bullying com ele. Então ele sofre bastante nessa escola. E ele só conseguiu uma vaga nessa escola porque o pai dele, a mãe dele, fizeram meio que um trato. Tipo, ele vai ter acesso, ele vai ter bolsa estudo, mas ele vai trabalhar nessa escola também. Então, quando acaba as aulas, ele limpa as salas, ele serve almoço na cantina para as crianças, os colegas dele, e isso também ajuda, né? Ele sofrer bullying. Ele não tem um bom relacionamento com o pai, porque o pai é um nacionalista chinês, assim, muito forte, muito envolvido nas questões políticas, apesar de morar nos Estados Unidos, não morar na China. Mas saiu da China muito novo, com 14 anos de idade, veio para os Estados Unidos tentar a vida aqui. E é um nacionalista e político chinês muito forte, muito fervoroso. E aí o pai decidiu que não ia mais, que não ia aceitar mais que o filho falasse em chinês em casa, que queria que o filho falasse em inglês o tempo todo. Só que nem o pai nem a mãe de Henry sabem falar inglês. Então ele meio que perde o contato com o pai e com a mãe porque eles não aceitam que ele fale em chinês. Então ele tem que falar inglês. Então ele relata que ele, no primeiro momento, não sabia falar inglês direito na escola. Em casa ele era super fluente, porque os pais não sabiam nada. E ele sofre bullying também com as crianças do bairro, as crianças chinesas. Porque, tipo, ele diz assim: na escola eu não sou branco o suficiente e no meu bairro eu não sou chinês o suficiente. Então ele fica assim, ele não se encontra, ele não tem um lugar, ele vive isso. Agora ele tem uma boa relação com a mãe. A mãe, ela vive num ambiente mesmo assim machista.
ela tem que fazer o que o marido acha que é certo, mas ela tenta fazer uma ponte, tipo, apesar do marido tratar o filho relativamente mal, ela tenta ao máximo dar um tratamento bom pro filho, ter carinho, sem que afronte diretamente as ordens do marido, sabe? Mas aí o grande ponto da história começa quando entra uma menina japonesa na escola de Henry, Keiko. E, assim, nessa etapa que eles estão crianças, a história se passa enquanto ainda está ocorrendo a Segunda Guerra Mundial. E que Japão e China, né, estavam em lados opostos. E o Japão ao oposto dos Estados Unidos e a China apoiando os Estados Unidos, digamos assim, né? Aí o que acontece? Japoneses e chineses não eram bem vistos pela escola de branco, porque ninguém sabia diferenciar chinês de japonês, ok? E porque não eram estadunidenses, então já tem a xenofobia mesmo que teria de qualquer forma. Mas, por ninguém saber diferenciar chinês de japonês, e ela ser japonesa, todo mundo achava que Henry também era, e todo mundo tratava ele mal, além do fato de ele ser de fora, porque acreditava-se que ele era do Japão. E mesmo quando ele dizia, eu não sou japonês, eu sou chinês, isso não adiantava muita coisa. Então ele era tratado, além da xenofobia, ele era tratado como um inimigo, assim, o inimigo da pátria, sabe? Como se a qualquer momento ele pudesse fazer qualquer coisa. Tipo assim, literalmente tratam uma criança de 12, 13 anos como se ela pudesse ser um espião e coisas desse gênero. Então ele é tratado, ele sofre bullying, ele apanha na escola, coisas assim. E quando o Keiko entra na escola, o primeiro comportamento dele também é de rejeitá-la, porque ele acha que as coisas vão piorar pro lado dele, digamos assim. Mas eles acabam se tornando muito amigos, até mais do que amigos, e é isso que eu acho muito fofo. Eu adoro histórias de amor que começam com criança e que começam com amizade. Então dá pra você ver no livro, sabe, que ele tá se apaixonando por ela, mesmo sem ele saber o que é amor, sem ele ter consciência do que é estar apaixonado. E cara, eu me apaixonei pelo Henry, pela pessoa que ele é. Porque ele faz um monte de coisa muito bacana. O que acontece? Eu não sei se vocês sabem disso, porque eu, Daniela, não sabia. Mas durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos meio que criou um campo de concentração. Ok, não é o campo de concentração do jeito que a gente pensa, porque, pelo menos o livro não denuncia isso. Práticas abusivas do tipo espancar, ou ser submetido a experimentos científicos, ou mesmo ficar sem comida, ser colocado em câmaras de gás, nada disso. Mas campo de concentração no sentido de que eles simplesmente esvaziam o bairro japonês e obrigam essas pessoas japonesas, suas famílias inteiras, a família de Keiko mesmo, o pai é advogado. Então obriga advogados, médicos, não só eu digo assim, não tô querendo dizer com isso que essas profissões são melhores do que ninguém. Mas eu digo assim, que mesmo essas profissões que têm certo prestígio, advogado, médico, engenheiro, comerciante, todos eles são desabrigados de suas casas, de seu bairro e de sua família e são obrigados a ir morar primeiro nesse campo de concentração, um campo literalmente mais afastado da cidade, e depois é meio que construída ou esvaziada, enfim, uma outra cidade bem distante de onde eles estavam, para que todas as famílias japonesas do país fossem morar nesse lugar. E assim, o primeiro campo de concentração que eles ficam era, na verdade, é porque eu esqueci o nome agora, mas como se fosse assim, um lugar de exposição de animais, porque eles colocam as famílias japonesas nas baias em que os animais ficavam. Cada família ficava em uma baia. E assim, a comida, vocês conseguem imaginar a pessoa ficar ali presa dentro do arame farpado, não pode sair, militares armados, controlando visita. Então, assim, muito terrível. Porque ele simplesmente assumiu que qualquer pessoa japonesa poderia ser um espião, qualquer pessoa japonesa poderia representar algum tipo de perigo. Não importava se, como por exemplo, a própria Keiko, ela era estadunidense, ela nasceu nos Estados Unidos, então ela era de família japonesa, mas ela era estadunidense. Mesmo assim, não importava. Todos eles foram levados para esse campo de concentração. E uma coisa que eu não sabia também, mas até esse momento não era permitido o casamento interracial. Então, por exemplo, os homens ou as mulheres, enfim, estadunidenses que casaram com os japoneses foram obrigados a se separar também da sua família. Tipo, ficaram livres, mas os japoneses foram para o campo de concentração. Então, o contexto é esse. É muito triste, eu não sabia, fiquei sabendo a partir disso. E vamos agora lembrar que o pai de Henry, ele é um chinês nacionalista, né, patriota, ele é fervoroso. Então, para ele, os japoneses são extremamente inimigos e tudo que está acontecendo é válido, é justo.
E aí, o que que acontece? Ele não aceita que Henry tem uma amiga japonesa. E aí ele deixa de falar com Henry. Ele deserda Henry, não fala com Henry. Isso lembrando que Henry tem 13 anos de idade. E mesmo assim, Henry dá um jeito de conseguir guardar algumas coisas para Keiko, porque os japoneses foram obrigados a se desfazer de várias coisas pessoais que ligassem ao seu país, sabe? Fotos de casamento, vestindo as roupas próprias, né, dos japoneses, tudo que tivesse relacionado à família, à cultura, eles tiveram que queimar, esconder, dar para amigos esconderem, enfim. Então Henry esconde, guarda um álbum de fotografia para Keiko. Henry começa a frequentar o campo de concentração junto com uma moça que trabalhava na escola dele, para ele poder visitar a Keiko. Leva comida, leva o tipo de comida para ela, leva papel para ela desenhar, leva presente de aniversário, mesmo indo de encontro a tudo que o pai queria, a tudo que a família dele queria. E foi isso que eu achei interessante, um menino de 13 anos de idade, mas que se vê numa situação dessa e se torna relativamente adulto, porque perde a inocência de ser criança diante de tudo isso, e que vai de encontro a tudo que a família e o que a sociedade impõe naquele momento para ajudar aquela amiga, aquela mais que amiga, né? E aí tem o primeiro beijo deles e a família dela que conhecem ele, que gosta muito dele. Enfim, eu me apaixonei pela história, achei muito doce. Um contraste com a vida dele adulta também, que vai passando. Mostra que, eu achei interessante, que ele, como eu pontuei, que ele tinha um relacionamento muito ruim com o pai. Mas assim, mostra que ele não conseguiu se desvencilhar desse relacionamento ruim quando ele teve o filho. Assim, muitas pessoas, quando têm um relacionamento ruim com o pai e com a mãe, quando se tornam pais, querem fazer tudo diferente. Mas ele diz que ele não conseguiu fazer isso e que ele fica muito mal quando ele vê que o filho dele enxerga ele do mesmo modo que ele enxergava o pai. Sendo que ele não é assim. Só que com o filho ele desenvolveu uma relação parecida com a que ele tinha com o pai em um sentido só. Não na falta de carinho, mas no sentido de ser fechado, de não conversar muito. Então ele acabou desenvolvendo essa relação com o filho dele também. E aí o livro, na parte dele mais adulto, mostra como foi a vida dele depois que ele perdeu o contato com Keiko, que nunca mais pôde falar com Keiko. E pós a Segunda Guerra Mundial, né? Já mostra ele idoso. Ele casou, a mulher dele. Ele casou, né? Depois ficou muito tempo casado, teve o filho dele, a mulher dele ficou doente, ele cuidou 7 anos da mulher dele. Sem deixar que ela fosse para asilo, o filho queria colocasse a mãe no asilo, porque ela seria mais cuidada, teria mais assistência 24 horas, mas enfim. Aspectos de cultura também, sabe? São bem reveladas no relacionamento dele, de como ele cuidava da esposa e dele com o filho. E, enfim. Depois o filho dele revela para ele que tá namorando uma mulher que não é japonesa, ou de que não é chinesa, e o filho fala isso com muito medo, sabe? Achando que ele vai repreender. Mas ele fica muito feliz, ele só quer que o filho dele seja feliz. E ele resolve contar pro filho a história de Keiko. E no primeiro momento o filho fica meio mal, porque a mãe não foi o grande amor da vida do pai, mas depois ele resolve ajudar o pai a tentar encontrar Keiko. E tudo isso, essa tentativa de encontrar Keiko e dele contar pro filho sobre Keiko, ocorre porque sai uma notícia no jornal de que várias relíquias, várias coisas dos povos japoneses, das famílias japonesas que viviam nos Estados Unidos na época da Segunda Guerra, foram encontradas no sótão do Hotel Panamá, que está passando por uma reforma. Um hotel na esquina do tempo. Eu achei muito legal. E eu recomendo esse livro muito, 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 muito. Foi 5 de 5, é um romance maravilhoso. Eu gostaria que todo mundo pudesse assistir, pudesse ler. E eu gostaria que existisse um filme. Eu não vou dar spoilers, mas... Então é isso. Eu amei. Espero que vocês leiam e gostem também.